Tinha falado ontem aqui que conversei com ele há 2 dias, né, um dia antes do jogo. E a ideia era assim, vou fazer o que é possível. E ele fez o que é possível. Segurou o Flamengo. O placar de 1-0 é um placar para o visitante, ok. Qual o pior dos problemas? Não, voltar para o Amazonas tendo tomada de 5. Aí já acabou, tal, não precisa nem botar o time em campo. Voltar para o Amazonas tendo tomada de 1-0 contra o Flamengo no Maracanã é um bom resultado. Sim. O Amazonas conseguiu um bom resultado. Agora, quando a ótica volta, e era a pergunta, né, para o Flamengo, sim, vive um momento diferente do que eu imaginava. Estranho para mim. Porque ele teve problemas contra, tudo bem, os adversários do Campeonato Carioca, eles são de fato muito mais fracos. Mas também nesse recorte ele pegou adversários onde ele deveria ter, né, se colocado de uma maneira melhor. Inclusive na Libertadores, quando ele pegou ali o Palestino e não encantou. Sim. Até na partida fora de casa ali com 1 a menos, que ele sofreu um empate. Ele mescla também, né? Até a vitória, né, Mari, desculpa, do Atlético Goianiense, que foi um sufoco, foi no final, foi daquele jeito. E ontem, eu acho que ontem pega também. Muito também, né, para essa avaliação, né, Marra? Muito. Porque você esperava. O Flamengo... o Flamengo jogou no campo de ataque, o Flamengo criou. Gente, o Flamengo vai jogar no campo de ataque e criar no Maracanã contra qualquer time. Contra um time que é da Série B do Campeonato Brasileiro e que o técnico tem 3 jogos apenas, o Flamengo teria que ter produzido mais, teria que ter feito um placar mais dilatado. Mas o Flamengo tem, em alguns momentos, assim... olha isso, esse lance. Até uma certa lentidão para voltar. Sim. O Sassá chutou a bola na lua, ok e tal, mas naquele momento ali era 3 contra 3. Isso não é comum no Tite. Tem algo no momento que está meio descolado. E o pior, para mim, é essa sensação da insatisfação do torcedor. O Tite vai ter que correr atrás disso, vai ter que reconquistar. Ontem recaiu muito, né, como a gente mostrou nas imagens, Mari, no Tite e tal, mas também sobraram algumas vaias para os jogadores. Ontem a atuação dos jogadores, individualmente falando, também foi abaixo? Também vale essa crítica? Sim. São eles que têm que desempenhar, né? O treinador, ele passa as ideias e as propostas ali, mas dentro de campo o jogador ele precisa corresponder. E não dá mais para avaliação ser só em cima de não tinha Arrascaeta, não tinha o Pulgar, não tinha... Enfim, assim, não vai ter, entendeu? Na temporada toda, partidas, você não vai poder contar com todos os seus jogadores. E mesmo com esses, a gente já viu nesse recorte pequeno pós-campeonato estadual, também não desempenhar. Então, assim, dá a impressão de que já é um Flamengo desgastado fisicamente, assim, né, de alguns jogadores. Marra apontou muito bem essa certa lentidão para voltar, para recompor, enfim, intensidade de jogo mesmo. E toda a entrevista que o Tite, ele vem com alguma... Essa nem tanto, né? Essa ele realmente fala sobre ser um jogo abaixo. Ele cita, inclusive, fases do jogo, né? Ele dá mais que uma questão ali que o time não desempenhou. Mas o torcedor, ele já questiona, mas aí poupou e aí não desempenhou. Mas aí você falou que não dava para jogar tal. Mas aí contra... Enfim, volta um pouquinho. Colocou a intensidade máxima no jogo que não precisava. Vai pegando os próprios argumentos e construindo, né? Poderia ter criado um conforto muito maior para o jogo da volta, mas não. Já entra contra uma equipe da segunda divisão, pressionado pelo resultado, sendo que poderia já ter criado uma certa vantagem. O Flamengo está com dificuldade, na visão até dele, de fazer o simples. Ele coloca o simples na condição até de fundamentos, né? De talvez não tentar aprimorar... o movimento, ele fala, se a coisa não está funcionando com a confiança, talvez voltar algum passinho para fundamento, porque às vezes no automático desses fundamentos, às vezes eles conseguem melhorar, não dar esse segundo passo. Mas acho que isso está até faltando no Flamengo, não está? Aí, em relação aos jogadores, não está faltando também chamar um pouco e ter mais atitude ali em campo? Também acho. Vai dar passo para trás. O torcedor ontem estava bravo com o Gerson, por exemplo. Que está voltando também, sabe? Né? É isso, mas se você for parar para pensar, nós teremos argumentos. Gente, um coletivo ruim, mal treinado, o torcedor não gosta do Tite. Não gosta, não engulo, não aceita. Um coletivo mal treinado, a individualidade cai. Sim, isso é verdade. Às vezes já viu grandes times sendo subaproveitados. Mas aí, ao mesmo tempo, o outro torcedor fala assim, mas esses caras não conseguem chamar a responsabilidade? Sim, também. Sim, também. Mas eu não acho que a culpa seja só do Tite, hein? Exato. Eu acho que a responsabilidade tem argumento para os dois lados, ou para as duas coisas coexistirem, né?
Porque a gente está vendo também que o público, tem até uma tela que mostra os piores públicos do Flamengo na temporada. E ontem foi um dos piores públicos. E é difícil em um jogo de mata-mata você ver o Maracanã, né, em um jogo do Flamengo com menos de 40, 45, Feriadão, né? 50 mil pessoas, né? Normalmente, por mais que eu acho que o horário não seja também o preferido do torcedor, em outras situações assim a gente já viu o Maracanã cheio. Será que ele tá... O que está acontecendo, Mari? Será que ele está desconfiado? Será que ele não está empolgado? Ele não está aproveitando o jogo porque o time dele não está correspondendo. Não então tá você vai para se divertir, você vai para desfrutar, você vai para realmente acompanhar ali um espetáculo que no imaginário do torcedor do Flamengo ainda é aquele Flamengo. Ele ainda traz muito disso. Daquele Pedro, daquele Gabigol, daquele Arrascaeta, enfim. E ele vai para tentar reencontrar esse Flamengo. E acho que quando o Tite chega, dá essa expectativa, né? São vários movimentos da diretoria que são questionáveis. Então, mas acho que dá expectativa, mas também não tem aquela empatia ou aquela ligação com o Tite, então, mas aí pode ser sobre a pessoa Tite, não necessariamente sobre o que ele pode desempenhar como treinador. Aí são coisas que dá para separar. Mas eu achei curioso porque às vezes a internet ela é corneta e na vida real ela não tem a corneta, né? Mas quando o estádio vai depois de uma vitória, você fala, opa, ali é vida real, né? Você fala, realmente existe uma insatisfação. O De La Cruz e o Gabi, então, contra o Amazonas, do lado esquerdo ali, o De La Cruz, onde ele atuou, né, Marra? Mas perceba, o Gabigol não chega na área. É verdade, não pisa na área. Exatamente para pensar que o Gabigol e o Pedro... na hora da modificação, porque eu pedi a tela, o Gabigol nem tinha tocado na bola. É que eu queria ver isso antes, porque eu já estava suspeitando. O Gabigol não entra de Gabigol. Ele entra de... talvez um Arrascaeta, talvez um De La Cruz. Tá no meio e pisa um pouquinho ali à direita, mas também fora da área, né? E claro que em relação ao De La Cruz são menos participações, porque jogou menos tempo também, vai um terço praticamente do tempo. A questão não é nem quem jogou mais ou menos, mas é a função que o Gabigol fez. A proposta nem era... E talvez essa necessidade de você encaixá-lo no time, né? Assim, você tem o cara e agora você conta com ele. Então, me parece também ali, o Tite fala, né, que errou até pela minutagem, colocou ele muito cedo, fez ele jogar muito tempo. Mas essa necessidade de encontrar um encaixe para o Gabigol, ou talvez até alguém que possa fazer tão bem a função do De La Cruz quanto ele faz, quando ele não está 100% pronto. Eu até entendo o Tite ter pedido desculpa, mas olhando para o banco de reservas e olhando para o que ele pensou, talvez assim, preciso fazer a bola chegar mais, fazia todo sentido ele colocar o Gabigol. Claro, tem que colocar mesmo. Você tem o Gabigol... Faltava não ter colocado, aí as vaias, pelo amor de Deus, hein, Mariana, já pensou? Bom, vamos falar um pouquinho desse Flamengo, que tem alguns problemas aí nos últimos jogos. Acho que a campanha de Libertadores, você perdeu um clássico para o Botafogo e agora vai para um jogo contra um time da Série B que, teoricamente, o Flamengo, pelo poderio financeiro, pelas questões técnicas, elenco recheado, poderia ter feito mais. Não só o placar, mas é a atuação em si que deixa a desejar, que não funciona. Parece que eles até evoluíram de 2, 3 semanas para cá. Ô Loirão, acompanhando o jogo ontem, realmente, e foi a primeira vez que me deu a sensação de que o trabalho do Tite realmente não é bom, principalmente nesses últimos jogos. Obviamente há um parâmetro muito diferente do que era o Campeonato Carioca, do nível técnico que o Tite enfrentava, e aí eles passearam no Campeonato Carioca, aí você começa a jogar o Campeonato Brasileiro, apesar de ter jogado com um time que disputa uma outra divisão, mas é um time que tem alguns jogadores de experiências, e a ideia deu certo, porque era voltar vivo, fazer o jogo de volta respirando ainda, e a lição de casa, a lição fora de casa foi muito bem, porque eles se fecharam e aí vem o problema para mim. O Flamengo foi um time muito estático, não tinha movimentação, não tinha mudança de posição. Quando ele, por exemplo, o Gabigol foi ovacionado pelo torcedor, o Tite foi vaiado pelo torcedor no começo e no final. Quando ele tira o De La Cruz, por exemplo, para colocar o Gabigol, para mim ele mexe errado. O De La Cruz ele dá muito mais dinâmica no meio de campo do que o Gerson, por exemplo, ontem. O Gerson é um jogador mais clássico, estava mais lento, tem um desgaste físico, é difícil você construir com um time que está praticamente com dois blocos muito compactos ali, então o Flamengo teve dificuldade. Aí quando ele entra com o Luiz Araújo para tentar dar um pouquinho mais de profundidade, também não deu certo. Então assim, o resultado é importante, você vencer, mas com o time que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem
Tem que vencer e vencer bem e convencer no seu torcedor. E o grande problema é que o De La Cruz, até ele sai um pouco das características que ele apresentava no River, porque normalmente ele joga com o Arrascaeta. Sem o Arrascaeta, que não está disponível, o De La Cruz fica mais sobrecarregado, tem que aparecer mais para o jogo. E não tem um substituto hoje para articular o Flamengo como ele faz, já que o Arrascaeta está fora. Então, ontem, quando o Gabigol entrou, ele até disse que foi um erro, deixou muito tempo, porque o Gabigol vinha de uma inatividade e, de repente, jogou mais até do que deveria em termos de minutagem. Na minha opinião, ele colocou o Gabigol até para fazer uma média com a torcida, para aproximar mais o torcedor do time, porque os resultados não vêm aparecendo, e também não deu um resultado. O Pedro fez o gol que definiu o placar, não fez um grande jogo fora esse gol. O Vinha talvez tenha sido o jogador mais convincente, na minha opinião, porque não achei que o Flamengo foi bem como um todo. E o que me chama a atenção é que o Tite ficou muito tempo sem essa pressão direta e frequente do torcedor, porque na seleção brasileira jogava com mais espaço, com menos jogos, e agora no Flamengo ele está sentindo a pressão do dia a dia, já acabou aquele carisma, aquele momento inicial, porque o Tite está desde o ano passado, veio para organizar a casa e por enquanto não está funcionando. Por enquanto não está funcionando, o torcedor obviamente tem os seus motivos para cobrar o Tite, ainda mais o Tite, né, pela qualidade que ele já mostrou ao longo da carreira dele. Acho que também, se a gente olhar o copo meio cheio, acho também que é um treinador que tem capacidade, junto ali à sua comissão, de tirar o Flamengo dessa situação, de fazer o Flamengo jogar de acordo com o que o torcedor acha que é o ideal. Eu também acho que o Flamengo pode jogar melhor, eu acho que os jogadores podem se movimentar mais, buscar mais o jogo, principalmente do meio de campo para frente. Ontem, por exemplo, no jogo, Léo Pereira e Fabrício Bruno, acho que foram os dois jogadores que mais tocaram na bola. Pois é, o Flamengo, pela expectativa inicial, ainda não se consolida. Tem muita temporada, o Flamengo tem tudo para crescer na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, melhorar também o desempenho na Libertadores. O problema é que você vai passando os jogos, olhando essas atuações do Flamengo e não tem aquele futebol entrosado, dinâmico, que surpreende o adversário, como, por exemplo, vimos na era Jorge Jesus, que até hoje é uma referência. Ô, Loirão, e nem poderia ser dessa forma, né? O Tite, época Corinthians, entrava em campo para ganhar de 1-0. Mas hoje, no Flamengo essa filosofia não funciona. Exatamente. Hoje, com o elenco que ele tem em mãos, você tem que propor o jogo, você tem que comandar o jogo, controlar o jogo e vencer bem. Mas o torcedor do Flamengo ano passado passou por Vitor Pereira, por Sampaoli. Dá uma segurada agora, dá mais um tempo, porque às vezes o problema não é só o treinador, não é? Exatamente. O Flamengo foi muito insípido, né, sem gosto, como comida sem sal. Ontem, uma cena emblemática que teve foi uma troca de passes ali entre a zaga do Flamengo e o Gerson, que eles ficaram trocando, porque o Amazonas entrou para fazer o quê? O que era de se esperar, marcando ali atrás da linha intermediária defensiva. O time do Amazonas é um time, parece o time, tá na reta, porque são jogadores que estavam esquecidos da elite brasileira, né? Sassá, William Barbie, enfim, jogadores que estiveram em grandes times. Jô no banco. Exatamente. Tem ali todo. Você vai fazer, então esse jogador tá aqui e tal, não sei o que. Era um pouco a sensação de você assistir o Amazonas. E aí ele veio ali com, inclusive, o técnico, né, o Adilson Batista, né, que já foi técnico de grandes times brasileiros. E aí ele jogou para se defender na intermediária defensiva e o Flamengo tinha que superar essa barreira. E em determinado momento ele ficava tocando a bola na zaga. Léo Pereira para Fabrício Bruno, que toca para o Gerson, que penteia, aí dá no ala, ele dá um lançamento para ninguém. Então vai enervando a torcida, porque é um time que não tem atitude. Pareceu um pouco alguns momentos do Sampaoli. Quer dizer, o Sampaoli também isso aconteceu no final da era dele, né? Quando você via muito toque na defesa entre os zagueiros e incapacidade do time de ter contundência, como gostava de dizer o Sampaoli. No caso do Tite, ele usa outras expressões, né, mais enigmáticas, digamos assim. Mas, enfim, o problema era esse. Então o time não criava. O Flamengo teve 13 conclusões a gol, sendo só 4 no gol, de fato. A única chance clara foi o gol do Pedro, que foi uma boa jogada ali entre o Bruno Henrique e o Vinha pela esquerda, e ele faz o gol de cabeça. Mas fora isso, o time criava muito pouco. E aí, esse, na minha opinião, é o grande problema para o Tite, porque ele está caindo nisso nos últimos jogos. Contra o Botafogo também a produtividade ofensiva foi muito baixa, então ele precisa achar soluções, tornar o time mais dinâmico, ficar todo mundo parado, os zagueiros trocando passes ali atrás,
e você não vê um deslocamento, você não vê as triangulações pelas laterais como aconteciam antes, que é essa coisa desse jogo posicional dele, né? Você tinha as triangulações e acabavam com conclusões no meio, como aconteceu no início do ano. Não estão acontecendo, não vê os volantes chegando mais na frente. O Gerson, a volta dele até agora não disse o que veio, aí o De La Cruz sai cansado, o time não tem armação, né? Porque o Arrascaeta tá fora também, fica ali depois um bolo de atacantes, inclusive com o Gabriel e o Pedro, mas sem receber bola, porque travado dentro de uma parede do Amazonas. E aí vai enervando a torcida, aquele toque lateral, sempre procurando o toque seguro sem ir para frente. Então ele tem um problema sério para ser resolvido nesse sentido, porque não dá para ter esse jogo modorrento como foi visto agora e que já matou o São Paulo ano passado, né, derrubou ele. Só você lembrar, Tirone, final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Flamengo praticamente no Maracanã. Flamengo praticamente não ameaçou o São Paulo. É algo similar, fica muita posse de bola, 65%, 70%, e tocando a bola na defesa. Então, ele tem um problema sério aí para resolver. Talvez ele tenha que trocar alguns jogadores de posição, tentar retomar algumas dinâmicas ali dessas coisas pelas triangulações pelos lados do campo, porque já vem, isso não é desse jogo, você já tem agora um momento que tem uma sequência de jogos ruins já com uma certa duração. Não é uma coisa de, jogou bom um jogo, né? Ele já vem de uma sequência de jogos ruins. Algum momento ele vai ter que achar uma retomada aí, porque senão ele vai se enterrar, como já aconteceu com os outros técnicos, nesse jogo parado, né? Sem dinâmica do Flamengo, que obviamente não. O Flamengo sempre vai jogar, em geral, tendo o outro time mais defensivo. Então, superar isso é a tarefa dele. Agora, ele está com esse desafio. O protesto ontem da torcida foi, na minha opinião, válido, no sentido de que o que se apresentou foi... Inclusive, eu acho que o principal problema ontem foi coletivo, mas tem uma coisa também de falta de iniciativa de alguns jogadores. Eu acho que eu salvaria ontem o Vinha, que fez uma partida muito boa, e o Lohan, o garoto, que entrou também bem. Mas os outros jogadores pareciam que ficavam esperando o do lado resolver. Dava a bola do lado, ficava esperando um cara driblar 2, 3, ou tentar um chute de longe. É muito pouco para o que é o Flamengo, né? Eu acho que tem que apresentar já uma reação no sábado, tentar demonstrar pelo menos que tem um caminho para você começar a voltar a jogar o futebol que se jogou no início do ano. E isso é bom a gente ressaltar. O início do trabalho do ano foi bom, o Flamengo jogava bem, teve partidas boas contra o Fluminense, teve partidas boas, até contra o São Paulo já no Brasileiro teve uma partida bem ok, enfim, fez um estadual bom, jogando contra os outros times grandes. Agora, teve uma queda de rendimento muito forte nesse mês de abril, e agora é hora de retomar, porque se ficar muito tempo esse jogo modorrento, realmente, aí de repente vai começar a fazer sentido a enquete, digamos assim.